Quando Adão pecou, nos vendeu ao pecado, ele estava no jardim, o jardim do Éden. Em um jardim, nós fomos condenados à morte, mas também em um jardim, nós fomos redimidos. Foi no jardim do Getsemane que Jesus, ele começou a entregar a sua vida por nós. Primeiro Adão pecou e nos entregou à morte, mas o segundo Adão, que é considerado na Bíblia como Jesus, ele nos salvou. Enquanto o primeiro Adão ele escolheu ser superior, conhecer o bem e o mal, Jesus escolheu se tornar inferior e morrer por nós. Na Bíblia fala que Jesus ele não se julgou ser igual a Deus. Antes, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e tornou semelhante aos homens. E foi reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Que contraste que tem entre um ser caído, um ser que sentiu inveja de Deus, como Lúcifer, e queria ser maior que Deus, enquanto Jesus, sendo Deus, ele se humilhou como um ser humano, ele veio em forma humana. Augusto Cury diz que nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno para tornar tão grandes os que são tão pequenos. Sabe, alguém falou que a terrível agonia que Jesus passou no jardim do Getsemane, parecia que quando ele entrou ali, a presença de Deus não estava mais com ele, porque ali começou aquela terrível batalha do grande conflito. Jesus, em pouco tempo, ele seria preso, seria condenado. E parecia que Deus não estava presente, porque é difícil a presença de Deus estar perto do pecado, que é algo tão mau. E Jesus, ele sabia que ele teria que se entregar pelos seres humanos. E parecia que aquela carga era pesada demais para ele suportar, mas mesmo assim ele foi. Jesus, ele exclama: "A minha alma está profundamente triste." Como que o carpinteiro da vida, aquele que era feliz, ficou tão estressado, tão angustiado? Como que o fardo do pecado era tão terrível a ponto de fazer Jesus se sentir tão mal, a ponto de até pedir a Deus que, se possível fosse, passasse aquele cálice dele. Muitas coisas invadiram a mente de Jesus a ponto dele ele pensar em voz alta. E os discípulos, Lucas cita no seu livro, no Evangelho de Lucas, fala que os discípulos, vendo a agonia de Jesus, quão profundamente ele estava triste, eles dormiram de tristeza, o que eu nunca tinha parado para pensar. Jesus, ele estava exausto, cansado, pensando na agonia que lhe esperava. No Evangelho de Lucas tem um fenômeno chamado hematidrose, que é quando você transpira gotas de sangue. Esse fenômeno, na verdade, só acontece quando alguém passa por um estresse muito grande. Tem um médico francês que ele chama Pierre Barbet. Ele diz que quando a gente está com muito medo, a nossa corrente sanguínea, nosso coração pulsa bastante rápido, começa a bater bem acelerado, e aí ele aumenta o fluxo de sangue. Isso nos dá motivos para a gente sair correndo de algum perigo. Mas quando a gente está sobre um estresse muito grande, uma agonia muito grande, acontece o seguinte, eu vou até ler para eu não falar errado. O coração começa a pulsar acelerado e faz muita pressão na corrente sanguínea, que estão sobre o suor ali, eles não resistem, eles se rompem e dão vazão ao sangue. Ninguém nunca sentiu essa agonia, ninguém nunca transpirou gotas de sangue, pelo menos que eu saiba. Jesus, ele passou um maior estresse. Jesus sabia que ele seria preso, Jesus sabia que em pouco tempo ele seria encaminhado ao banco dos réus, sendo acusado injustamente por juízes corruptos sobre testemunhas falsas, e mesmo assim ele decidiu ir. Ele era um ser humano e ele tinha motivo para sentir medo. Por isso ele pediu a Deus, até no momento do Getsemane: "Deus, se possível for, passa de mim esse cálice", porque era pesado demais. Todos os pecados de todos os seres humanos existentes, que existem, que ainda vão existir, que cairiam sobre o Mestre. Eu não consigo imaginar. Isso é o verdadeiro amor. Essa é a parte 1. Amanhã a gente vai continuar estudando sobre isso. Quanto amor Jesus tem por mim e tem por você. Você possa meditar nesse amor e que a gente possa se envergonhar diante de alguém que nos ama tanto,
a ponto de dar a sua vida em favor de pessoas que o maltratam todos os dias através dos pecados.